Diga aí, meu povo, tudo bem? Eu sou o pastor Daniel Valente e tenho certeza que você, assim como eu, já deve ter escutado muito essa questão, né, de direita e esquerda. Às vezes a gente conversa com alguém, expressa alguma opinião, às vezes nem é opinião política, ele já começa, seu esquerdopata, seu comunista, seu isso, seu aquilo. Às vezes você dá bom dia, boa tarde, fala alguma coisa para outra pessoa, eles começam, seu fascista, seu bolsonarista, seu ultradireitista e por aí vai. E isso está engessando a nossa sociedade, essa discussão polarizada, né, entre lulólatras e bolsonarianos, entre fascistas e comunistas, entre esquerdopatas e direitontos, coxinhas e mortadelas. Isso está saturando a gente, isso não é bom para o nosso país, não é bom para a nossa cidade. Eu não vou aqui entrar no mérito de tentar explicar o que é direita e esquerda, porque isso é muito complexo, sabe? Muito complexo, é muito difícil você ter uma definição, né, sobre essa questão. Mas existem alguns pontos que dá para você discernir bem, sobre os quais eu falarei em momento oportuno, mas por hora eu queria dizer para você que pastor Daniel, transito muito bem, tanto na direita quanto na esquerda. Eu conheci gente muito boa nos dois campos e conheci gente muito ruim nos dois campos também. Assim como conheci gente boa e ruim que não tinha lado nenhum. E eu mesmo me declarava como uma pessoa que não tinha lado algum até há pouco tempo, porque penso eu que o meu exercício sacerdotal exige de mim uma imparcialidade. Se eu assumo um lado, eu fecho a porta para o outro. Isso não é legal. Porém, recentemente, não faz tanto tempo assim, vocês que me acompanham sabem que eu fui alvejado por uma série de ataques de grupos organizados para tentar depreciar a minha imagem, para tentar atingir a minha honra, porque eu comecei a me aproximar bastante do campo progressista, até porque eu não via motivo para não fazê-lo. Durante o meu exercício pastoral, eu fui entrando na Câmara, fui passando pelas secretarias e me aproximei de grupos políticos opostos, inclusive. Mas um deles tinha uma proposta que eu via compatibilidade com aquilo que a minha instituição, como a Leão de Judá, propõe, né? Que é tentar amenizar as desigualdades sociais. Eu, antes de entrar para o campo progressista oficialmente, eu me filiei a um certo partido, né? Um partido que se dizia liberal, pessoas muito boas eu encontrei lá, mas não tinham o objetivo os segmentos sociais os quais represento e dos quais faço parte. As reuniões desse grupo, sempre em lugares elitizados, no Tenore, no Jardim Caraí. Os grupos não davam participação para os integrantes, era somente os administradores que falavam, e a proposta deles não vinha ao encontro daquilo que eu defendo, no sentido de que por mais que a gente pregue, sim, uma atuação do Estado menos engessadora, uma atuação do Estado mínima possível no sentido de intervir negativamente com burocracias desnecessárias, ao mesmo tempo não é entregar a chave ao mercado para que ele se autorregule. Eu não entendo isso como uma solução, né? Até porque o objetivo do mercado é o lucro, não é o social. Se o Estado não pensar políticas públicas para a área social, vocês acham que é a empresa que vai pensar? Vocês acham que são os empresários que pensarão isso? Então, eu rompi em razão disso aí, né? E logo depois, eu encontrei, de fato, um grupo ligado ao campo progressista que tinha esse viés de uma assistência social empoderadora, aquela que vai ao encontro do beneficiário, não para prendê-lo numa bolsa isso ou numa bolsa aquilo, mas para qualificá-lo, para que ele possa crescer por conta própria, não fique dependendo de benesses de nenhum grupo, mas que ele possa, ele próprio, gerir as suas receitas. E isso me atrai muito. Então, me aproximei,
O discurso também desse campo progressista, principalmente no campo, no quesito da tolerância religiosa, apesar de eu ser um pastor evangélico, eu respeito todas as religiões de todas as matrizes e não tenho visto isso do lado do campo que se diz da direita. Eu vejo um slogan tipo Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, eu fico me perguntando que Deus é esse que está acima de todos, porque o Deus que eu sirvo é um Deus que está dentro de cada um de nós. É um Deus que não é restrito a uma confissão, ou a uma denominação, ou a uma religião. Ele é muito mais amplo do que isso. E por mais que eu defenda a linha do Evangelho, que é aquela que eu acredito e abraço, eu tenho que entender que eu estou numa sociedade plural, que temos espíritas, temos umbandistas, kardecistas, católicos romanos, católicos liberais. Nós temos toda a sorte de religiões aqui e temos que conviver em paz com todas elas. E eu não vejo esse discurso, né? Eles dizem que são terrivelmente evangélicos e eu não consigo colocar na mesma frase a palavra terrível e a palavra evangélico, porque para mim são opostas, inclusive. Então, em razão disso tudo, eu me filiei ao partido que eu entendo que hoje tem condições de colaborar para a democracia no país, que, ao meu ver, está em risco. Eu vejo as instituições democráticas sendo constantemente questionadas. A gente vê aí pedindo para para fechar o STF, para fechar o Congresso Nacional, que são os guardiões da democracia, quer queira, quer não. Por mais que questionemos as decisões que lá são elaboradas, que lá são tomadas, mas são guardiões da democracia. E este partido me atraiu em razão disso. E hoje eu fiz a minha filiação ao PCdoB para poder militar em favor da democracia. Por mais que eu tenha lá uma ou outra discordância em relação a alguns quadros do partido, o programa do partido em si me atrai bastante. Eu tinha uma visão de fora de que o partido defendesse bandeiras que eu não aprovo pessoalmente, mas eu não encontrei nada, nem no regimento do partido, nem no programa do partido, pautas polêmicas como a legalização da maconha, liberação do aborto. Existem quadros dentro desse partido que defendam isso? Existem, mas não está no programa do partido. Eu sou um quadro dentro do partido que eu não defendo isso. É a minha opinião pessoal. Mas a luta pela democracia que marcou esse partido ao longo dos anos, ela me atrai. Então, hoje eu estou filiado, sim, a essa agremiação política. Para quê? Para que eu possa ter a liberdade de defender a minha religião e as outras também. Porque eu me aproximei desse grupo em razão de eu ir lá na Câmara solicitar que seja criado o Conselho de Combate à Intolerância Religiosa. E, inclusive, é um projeto que está tramitando aí, não sai de jeito nenhum, mas está tramitando. Eu fui o mentor intelectual desse projeto e o vereador Leonardo Giordano é o autor desta PL, deste projeto de lei, deste PL, e eu acredito que vai passar, ainda não passou, mas acredito que vai. E foi em razão disso que eu me aproximei dele. E conheci uma pessoa maravilhosa. Leonardo Giordano, para mim, hoje, é um grande quadro na cidade de Niterói. Ele tem as pautas nas quais ele acredita, mas ele é muito tolerante com a divergência, e isso eu aplaudo. Não sei se vocês sabem, ele é o campeão de leis, né? Ele foi o vereador mais produtivo de Niterói, e ele mesmo, tendo suas convicções, ele veio aqui na nossa instituição, participou de um culto evangélico com a gente e se tornou um amigo nosso. E aí ele fez o convite para eu somar junto ao partido, e eu estou crescendo e aprendendo cada vez mais lá, marcando a minha posição de pastor evangélico, mas sendo extremamente respeitado pelo nosso povo
lá do partido. Eu pensei assim, puxa vida, se eu virar comunista, esse povo vai me fazer adorar Satanás, queimar a Bíblia, vai me convidar para suruba. Eu imaginei um monte de coisa. E não foi nada disso. Ao contrário, eu encontrei muitos cristãos, eu encontrei pessoas muito solidárias, eu encontrei pessoas muito voltadas para o grupo ao qual represento de fato, que são os mais vulneráveis. Eu encontrei dentro do PCdoB um programa para trabalhadores, um programa para pessoas de baixa renda, um programa que vá realmente ao encontro do trabalhador de um modo geral, do fortalecimento do movimento do empregado. Eu, particularmente, acho sim que o empregador não deve arcar com vários e vários ônus que o Estado impõe. Não. Eu acho que tem que haver um equilíbrio. Na minha opinião, o trabalhador tem que custar menos para o empregador, mas tem que ter os seus direitos e a sua renda suficiente para garantir os seus direitos constitucionais. A Constituição diz que temos direito à saúde, à educação, à moradia, a lazer, à cultura, e o salário mínimo tem que arcar com tudo isso, e nós sabemos que não é o que ocorre. Mas isso não é culpa do empresariado. Isso é culpa do governo não fazer leis que favoreçam. Leis não criar programas que apliquem isso. Então eu acho que nós devemos pensar mecanismos intermediários entre os extremos. Para mim, o extremo faz muito mal. Tanto o extremo da direita quanto o extremo da esquerda. E aí eu conheci um programa que Flávio Dino, que é deste partido, tem implementado lá no Maranhão. Percebi que na base do seu governo tem pessoas de centro e de direita compondo. Nós temos partidos como o DEM e o PSDB compondo a base de Flávio Dino no Maranhão. Então eu percebi que é, de fato, uma militância democrática, ampla, e é exatamente onde eu me encaixo. Então eu quero deixar claro aqui para vocês essa posição, porque seria desonestidade minha ficar ocultando o meu viés, ficar ocultando a minha posição, né? Eu não imaginava que eu fosse chegar a esse ponto de chegar a me filiar a um partido que eu conhecia pouco, mas eu gostei muito da proposta e agora eu faço parte das hostes do PCdoB e vou fazer o máximo possível para honrar essa confiança que este grupo tem me dado. Tá bom, meu pessoal? Deus abençoe a todos vocês e no próximo vídeo a gente fala mais a respeito. Até mais!